pessoal, eu sou a Raquel e hoje eu vou resumir e comentar os episódios de 1 a 5 da segunda temporada de Game of Thrones. Eu estou cercada de flores hoje para simbolizar o destaque maior que a família Tyrell começa a ter na série. Os Tyrell são de Jardim de Cima, uma terra muito fértil e famosa por seus lindos jardins e por sua abundância de alimentos. E é por isso que eu estou segurando este cutelo aqui. Não é uma arma, viu? É uma ferramenta que antigamente era muito utilizada na colheita de grãos. Antes de iniciar o resumo do episódio 1, eu quero dar uma recordada com vocês em como foi que as coisas em Westeros ficaram do jeito que estão. Aconteceu mais ou menos assim então. Lysa e Mindinho planejaram matar a mão do rei, Jon Arryn, e foi isso que desencadeou a animosidade entre Starks e Lannisters, levando-os inclusive para os campos de batalha. Cersei arquitetou a morte do esposo, o rei Robert Baratheon, para que seu primogênito príncipe Joffrey assumisse o trono e ela ficasse como rainha regente, mandando nele e, por conseguinte, mandando no reino. Porém, desde o primeiro momento, ela mostrou total incapacidade de controlar o próprio filho, e este começou a governar de acordo com seus próprios pensamentos, que são perversos e infantis. A morte de Ned Stark causou a rebelião do Norte, que agora proclamou o próprio rei e deseja se tornar independente de Westeros. A morte do rei Robert também levou seus dois irmãos, Stannis e Renly, a reivindicar o trono de ferro, embora seja Stannis, não é, o irmão mais velho, quem de fato tenha o direito e seja o primeiro na linha de sucessão. O primeiro episódio chama-se The North Remembers, ou seja, o Norte se lembra, e faz referência ao fato de que o povo do Norte não vai se esquecer e muito menos perdoar o que fizeram com os Starks. Há também um significado mais profundo de que o Norte continua sendo leal aos Starks, que sempre se preocuparam com essa região, ao contrário do que fizeram os outros reis de Westeros, que ficam lá na capital, não é mesmo? O Norte sempre foi essa região assim um pouco esquecida e discriminada, mais ou menos como acontece aqui no Brasil, não é? Com a nossa região Norte e região Nordeste. Então, vamos começar! Além da muralha, os patrulheiros do Lorde Comandante Jeor Mormont chegam à casa do selvagem Craster, que causa verdadeira repulsa em muitos deles por ser poligâmico e praticar incesto com as próprias filhas. Craster não viu Benjen Stark, mas informa que os selvagens estão se unindo em um grande exército liderado por Mance Rayder. Em Porto Real, o rei Joffrey realiza um torneio para celebrar seu aniversário. Sansa diz que dá má sorte matar alguém no dia de seu nome e convence o rei a tornar Ser Dontos o bobo da corte. Tyrion chega à corte para servir como mão do rei e dá alfinetadas em Joffrey e Cersei por ficarem jogando seus joguinhos enquanto a guerra de verdade acontece lá fora. Contrariando o pedido do pai, ele leva a prostituta Shae com ele para a capital. Eu confesso que esse detalhe havia passado despercebido para mim quando eu assisti à série pela primeira vez, mas agora eu estou convencida de que Shae era a prostituta de Lord Tywin Lannister. Na primeira temporada, quando Bronn apresenta Shae para Tyrion, ele diz que havia pegado a moça de um Sir, numa tenda ali, e ele não é muito específico quanto a isso. E mais tarde, quando Tyrion vai para a capital para ser mão do rei e o Tywin pede para que o filho não leve com ele a prostituta, antes eu tinha achado assim que era só porque o pai não queria que isso causasse um certo escândalo, o filho ali como mão na capital com a prostituta e tal, mas depois eu fui pensar que essa moça devia ser a própria prostituta do Lord Tywin Lannister desde o começo. O que vocês acham? Maester Luwin ajuda Bran a realizar suas funções como Lorde de Winterfell. O garoto sonha que ele é seu lobo verão e que está caminhando pelo bosque sagrado. Osha acerta na mosca ao dizer que o fenômeno do cometa vermelho significa que os dragões voltaram ao mundo. Ah, e uma curiosidade para vocês, viu? O castelo usado para fazer as tomadas externas de Winterfell realmente existe e fica na Escócia. Dando sequência então ao resumo, na Ilha de Pedra do Dragão, o rei Stannis Baratheon permite que Melisandre queime estátuas dos deuses da Fé do Sete como oferenda para o deus da luz, o que revolta Maester Cressen. Melisandre proclama Stannis um campeão do Senhor da Luz e ele retira uma espada flamejante de uma das estátuas. Stannis recebeu a carta de Ned e ele decide então fazer cópias dela e enviá-las aos lordes dos Sete Reinos, anunciando que o trono é dele por direito. Maester Cressen tenta envenenar Melisandre, mas é ele que acaba morto.
Eu quero aproveitar essa cena em que o Maester Crescent morre para apresentar para vocês duas grandes diferenças entre a nossa Idade Média e a Idade Média de Game of Thrones. Em primeiro lugar está a longevidade dos personagens. Veja bem, o Maester Crescent, assim como o Maester Aemon, entre outros, por exemplo, é um personagem bastante velho, e isso era algo extremamente raro na nossa Idade Média, quando a expectativa de vida não passava dos 40 anos para homens comuns. É claro que o Maester Crescent e o Maester Aemon não são homens comuns, não é mesmo? Porque eles possuem aí um certo conhecimento de medicina e os Maesters, na história, não costumam ir para as batalhas. Mas há também outros personagens bastante velhos, como a velha Ama, por exemplo. A segunda diferença é que em Game of Thrones parece que a principal causa de morte dos personagens é o assassinato, não é? As pessoas morrem envenenadas, morrem por morte branca, que seria, por exemplo, quando você é decapitado ou esfaqueado ou morre pela espada e entre outras formas, não é mesmo? As mortes são causadas principalmente devido às lutas, às guerras, às intrigas entre as famílias. Enquanto isso, na nossa Idade Média, nada matou como as doenças e a fome, por exemplo. A peste negra, por exemplo, era uma doença gravíssima que chegou a exterminar 1/3 da população da Europa e era uma doença causada sobretudo pela falta de higiene. Agora, em Game of Thrones, parece que a única doença que existe ali é a escama gris, não é verdade? Ou será que vocês aí conseguem lembrar-se de alguma outra doença que existe em Game of Thrones e até citar exemplos de personagens que morreram, tanto na série quanto no livro, por causa de alguma doença? Robb interroga Jaime sobre as razões que o levaram a deixar Bran paralítico. Mas notem, pessoal, que não tem como Robb saber que Jaime empurrou Bran da janela. Apenas Jaime, Cersei e mais tarde Catelyn e Brienne sabem disso. Ainda nesse episódio, Catelyn pede ao filho que este considere trocar Jaime por suas duas irmãs. Em Porto Real, há uma cena ridícula de Cersei mostrando a Mindinho o que é poder. Eu fico com Mindinho, o conhecimento é poder. Mais tarde, Joffrey questiona Cersei sobre os filhos bastardos do pai e insulta a mãe, que o esbofeteia. Ele lhe diz então que se ela fizer isso de novo, ele mandará matá-la. Fica claro, nessa hora, que Cersei não tem aquele poder tão grande exibido para Mindinho há pouco. O comandante Slynt lidera o massacre dos bastardos de Robert pela cidade, chegando a matar um bebê no bordel de Mindinho. Eles descobrem que Gendry deixou a cidade como recruta da patrulha e que pode ser identificado por um elmo de cabeça de touro. Além do Mar Estreito, Daenerys Targaryen lidera seu Khalasar, esfomeado, para dentro do Deserto Vermelho para evitar encontrar-se com seus inimigos. Ela envia então 3 batedores em direções diferentes em busca de refúgio. O segundo episódio chama-se The Night Lands, ou seja, As Terras da Noite, que é a terra dos mortos na religião Dothraki. Na série, Irri fica simplesmente devastada quando Rakara volta morto, com o corpo mutilado, e ela teme que ele não poderá então entrar nas Terras da Noite, porque ele não foi queimado. E é então que Daenerys promete fazer para ele um funeral digno. Nas terras fluviais, Aura continua fingindo ser um garoto, mas quando ela vai fazer xixi, ela faz isso escondido, claro, né? 2 cavaleiros de mantos dourados se aproximam do grupo e mostram para Yoren um mandado solicitando que este lhes entregue o bastardo Gendry, mas saem de mãos abanando, porque Yoren não entrega o rapaz. Aura pergunta a Gendry por que ele está sendo procurado, mas ele não sabe dizer. É então que Aura revela para Gendry sua identidade, mas lhe pede segredo. O prisioneiro Elton Lannister chega a Porto Real com termos de paz enviados por Robb Stark, porém a rainha regente Cersei Lannister os rejeita. Grand Maester Pycelle relata que a Patrulha da Noite está solicitando mais homens e que eles também tiveram contato com Whites. Tyrion é o único no Pequeno Conselho a levar essa mensagem a sério. Tyrion manda prender o comandante Slynt e o envia para a muralha, nomeando Bronn como seu novo comandante da patrulha da cidade. Por fim, o anão conclui que as ordens para o massacre dos bastardos reais partiram de Joffrey. Em Pedra do Dragão, Davos recruta 30 navios de Salador Saan para a causa do rei Stannis. Melisandre, que nós agora sabemos ser uma velha anciã de quase uns 1000 anos, seduz Stannis com promessas de dar-lhe um filho.
Mas espera aí, Stannis tem uma filha, Shireen. É verdade, mas quando eles gravaram essa cena, eles ainda não sabiam se iriam ou não introduzir a personagem de Shireen na próxima temporada. Então optaram por apresentar neste momento Stannis como um rei sem filhos, o que também não deixa de ser verdade, né? Porque ele não possui herdeiros do sexo masculino. E já que estamos falando sobre isso, vamos mostrar agora para vocês a árvore genealógica do rei Stannis. Vamos então revisar a árvore genealógica do Stannis. Stannis é casado com Selyse Florent e eles têm uma filha, a princesa Shireen. Quando o irmão dele, Robert, morreu, se os filhos dele fossem legítimos, o primeiro na linha de sucessão seria Joffrey, o segundo Tommen, e depois viria Stannis, por ser o irmão mais velho, e o quarto na linha de sucessão seria Renly. Porém, como os filhos de Robert, Joffrey e Tommen não são legítimos, o primeiro na linha de sucessão é Stannis e o segundo é Renly. E no caso da morte de Renly e de Stannis, quem deveria ocupar o trono de ferro seria a princesa Shireen. Theon fica arrasado ao chegar ao lar e não encontrar uma recepção calorosa dos compatriotas. Ele chega às Ilhas de Ferro em busca de uma aliança com o pai, Baelon, já que Robb precisa de navios para atacar Porto Real. Mas Baelon questiona a lealdade do filho e o faz se recordar de suas raízes. Chocado, Theon descobre que a mulher que ele tentara seduzir a caminho do castelo é sua irmã Yara. Baelon zomba da proposta de Robb e insiste em pagar o preço de ferro, ou seja, pegar o que quer à força, e também ele diz que ninguém vai lhe dar sua coroa. E já que o Theon chegou então de volta ao lar, não é? Vamos apresentar aqui então a árvore genealógica dele. Theon Greyjoy é então irmão de Asha Greyjoy, que na série foi apresentada como Yara Greyjoy porque todo mundo achou que as pessoas iriam confundir Asha com Osha. Ele também possui dois irmãos mais velhos, Meryn e Roderick, que já morreram. Theon Greyjoy é filho de Balon Greyjoy, que possui vários irmãos. Entre eles estão Euron Crows-Eye, que seria o Euron Olho de Corvo, que apareceu na última temporada, o Victarion e o Oregon, que por enquanto parece que não vão aparecer na série, e tem também o sacerdote do Deus Afogado, chamado de Aeron Damphair. Além do Mar Estreito, Daenerys Targaryen e seu calaçar estão exaustos à espera dos batedores, quando enfim chega o cavalo de Rockaro, trazendo apenas sua cabeça. Além da muralha, Samuel Tarly impede que Fantasma coma a caça de Gilly. Ela está grávida e teme pelo futuro do filho. Os dois vão até Jon em busca de ajuda, mas este se recusa a fazer o que lhe pedem. À noite, Jon vê Craster deixar um bebê para os White Walkers. Antes que ele possa fazer qualquer coisa, Craster o surpreende e o nocauteia. O terceiro episódio se chama What is Dead May Never Die, ou seja, o que está morto não pode morrer. E trata-se de uma frase muito comum utilizada na religião do Deus Afogado, nas Ilhas de Ferro, em Pike. Catelyn Stark chega ao acampamento do rei Renly Baratheon durante um torneio, porque o Robb a enviou em busca de aliança. Ela assiste ao momento em que Brienne de Tarth derrota Sir Loras Tyrell e solicita participar da guarda do rei. O rei lhe apresenta então sua esposa, Margaery Tyrell. E por falar nos Tyrell, vou agora mostrar para vocês a árvore genealógica deles. Margaery Tyrell era irmã de Wylas Tyrell e Loras Tyrell, que possuía um relacionamento homossexual com Renly Baratheon. E a irmã Margaery Tyrell, que não era nem um pouco boba, não é? Sabia desse relacionamento. E inclusive há uma cena na série em que ela, muito pragmaticamente, não é? Sugere para Renly que Loras participe da relação, para que eles consigam gerar um herdeiro, já que o Renly tem demonstrado que não sente nenhuma atração sexual pela Margaery. E Margaery no futuro vai se tornar o que pode se chamar, não é, de uma mulher rodada. Porque além de se casar com Renly, depois ela se casa com Joffrey, ela também se casa com Tommen, e por coincidência, não é, todos eles morrem. É filha de Mace, que aparece mais tarde na série, e neta de Olenna Redwyne, que também é uma de minhas personagens favoritas na série. Nas Ilhas de Ferro, Theon Greyjoy é incluído no Conselho de Guerra do pai, que lhe revela o plano de atacar o norte desguarnecido enquanto seus exércitos lutam contra a casa Lannister. E aqui está Theon enfrentando, como Jon Snow na muralha, o dilema, não é? De ser mais leal aos amigos ou à família. Theon chega a considerar que deve alertar Robb sobre as ações do pai, mas por fim ele reafirma sua lealdade à família e é batizado
batizado pelo tio, que é sacerdote do deus afogado. E acontece com Robb, né? O que se pode chamar de o tiro saiu pela culatra. Coitado. Tyrion testa a lealdade do pequeno conselho, contando para cada um plano de casamento diferente, envolvendo a princesa Myrcella Baratheon. Ele descobre, então, que Pycelle é o informante da rainha e manda Bronn prendê-lo por traição. Uma curiosidade para vocês é que a técnica utilizada pelo Tyrion para descobrir quem que era o informante da rainha é uma técnica que sempre foi muito utilizada pelo serviço secreto e se chama Varian Meal Test, que poderia ser traduzida como algo assim, tipo o teste de comida de Bário. Outra curiosidade é que 2 homens fortes são necessários para arrastar Pycelle para fora do quarto quando ele é preso, mostrando claramente que o velho não é assim tão fraco como ele finge ser em público, algo que já foi mostrado para nós, não é? Na primeira temporada. Arya Stark está com insônia por causa de suas lembranças dolorosas. E é então que Yoren lhe diz para ela focar em retribuição, algo que dá para Arya a ideia de fazer sua lista para a prece diária. Chega então Sir Amory Lorque com vários homens Lannister e mantos dourados. Yoren se recusa a entregar-lhes o bastardo real Gendry e morre lutando. Durante a luta, Arya resgata Jaqen H'ghar do fogo. Lome Green Hands pega o elmo de Gendry e é ferido. Arya é desarmada e Polliver pega sua espada, a agulha, que Polliver inclusive usa para matar o garoto Lome. Arya convence a todos então que Lome era Gendry, porque ele estava usando o capacete de touro. E todos os prisioneiros são levados, depois disso, a Harrenhal. O 4º episódio se chama Garden of Bones, ou seja, Jardim dos Ossos, e é uma expressão que aparece num diálogo entre Ser Jorah e Daenerys. O cavaleiro conta para ela que o deserto ao redor das muralhas de Qarth se chama Jardim dos Ossos. Nos campos de batalha, Robb obtém mais uma vitória e se recusa a agir com crueldade com os Lannister feridos, como sugere Lord Roose Bolton. Uma mulher está cuidando dos feridos e chama a atenção de Robb. É ela então! É ela que vai fazer com que o Robb Stark perca a guerra e inclusive acabe morto. Essa mulher é apresentada na série como sendo uma pessoa assim de grandes virtudes, uma pessoa que a gente pode inclusive chegar a admirar, não é mesmo? Ao contrário da personagem que é apresentada nos livros. Nos livros, essa mulher que o Robb desposa é assim uma pessoa de baixo nascimento, uma mulher que não é nem muito linda e nem muito rica, que não possui, na verdade, nenhum atrativo. Inclusive, ela chega até a ser, sabe o quê? Uma Lannister. Pois é. Enfim, uma curiosidade para vocês é que a atriz que interpreta a futura esposa de Robb Stark na série é a neta do famoso ator de cinema mudo Charles Chaplin. Arya e os companheiros chegam a Harrenhal, um castelo quase completamente destruído por fogo de dragão. Ali está a Montanha, que tem um consentimento real para torturar prisioneiros de todas as formas possíveis e imagináveis, com requintes de crueldade. Eles interrogam os prisioneiros para saber onde eles escondem seus poucos objetos de valor e onde está a Irmandade Sem Bandeiras. Tywin Lannister chega ao castelo e ordena que parem com as torturas, pois os prisioneiros seriam muito mais úteis trabalhando. Impressionado com a inteligência de Arya, Lord Tywin a designa para servi-lo pessoalmente no castelo. É neste episódio que Arya começa a citar sua lista de nomes para a prece diária, que são Joffrey, Cersei, Elend Payne, o Cão de Caça, Polliver e o Montanha. Em Porto Real, Joffrey finge que pretende matar Sansa na frente de todos na Sala do Trono. Depois, ele ordena a Sir Meryn Trant que bata nela e rasgue suas roupas. Mas Tyrion chega e põe fim à cena. Ele repreende Joffrey e mostra a todos que ele é um rapaz muito inconsequente. Mais tarde, porém, Joffrey demonstra para 2 prostitutas que ele é um verdadeiro sádico. Mindinho procura Renly como emissário de Porto Real. Só para lembrar, viu? Os 2 trabalhavam juntos no Pequeno Conselho na primeira temporada. Ele também se encontra com Catelyn e lhe apresenta um baú contendo os ossos do marido morto. Stannis chega também ao acampamento de Renly e critica Catelyn por apoiar o irmão mais novo, quando o próprio Ned Stark concordava que Stannis tinha o direito ao trono. Stannis faz propostas para Renly, que as recusa a todas. E ao partir, Melisandre alerta o jovem rei que a noite é escura e cheia de horrores.
E é à noite, então, que Sir Davos leva Melisandre às cavernas próximas do acampamento de Renly, onde ela dá à luz uma criatura horrorosa, inteiramente feita de sombras. Além do Mar Estreito, Corvaro traz para Daenerys notícias de que a cidade de Qarth está próxima e que todos estão ansiosos por receber a Mãe dos Dragões. Os 13, um grupo de nobres ricos que são os líderes de Qarth, a saúdam. Um deles fala pelo grupo. Eles desejam ver os dragões, mas Daenerys insiste que seu povo seja alimentado e abrigado primeiro. Os 13, então, decidem fechar as portas da cidade, e Daenerys jura vingança. Mas é nesse momento que Xaro Xhoan Daxos decide dar um voto de confiança a Daenerys, por meio de um juramento feito com sangue. Daenerys e seu Calaçar têm a entrada permitida em Qarth. O quinto episódio se chama The Ghost of Harrenhal, ou seja, o fantasma de Harrenhal, e faz referência ao Jaqen H'ghar, que é um homem sem face e realiza nesse episódio um assassinato a pedido de Arya Stark. O rei Renly Baratheon é assassinado pela sombra trazida ao mundo por Melisandre. Isso aconteceu justamente após Renly ter concordado em se aliar a Robb. Brienne é erroneamente culpada pela morte do rei que ela ama e foge de lá com Catelyn Stark, a quem a cavaleira jura lealdade depois. O exército de Renly se desintegra e a casa Tyrell decide retornar para Jardim de Cima com suas forças. O resto dos homens de Renly se junta ao exército de Stannis. Mindinho, não é? Que não deixa nenhuma boa oportunidade passar despercebida, acompanha os Tyrell na esperança de atraí-los para o lado de Joffrey. As notícias da morte de Renly chegam à capital e Tyrion prevê o ataque iminente de Stannis. Por meio de seu informante, o primo Lancel Lannister, Tyrion descobre que a irmã tem se encontrado muito com a guilda dos alquimistas. Ele descobre que eles têm estocado milhares de vidros de fogo vivo, uma substância altamente inflamável, para usar como munição para catapultas. Bronn alerta que essa estratégia pode ser desastrosa para a cidade. De forma a provar seu valor para os Homens de Ferro que estão insubordinados ao seu comando, Theon Greyjoy atrai de forma bem-sucedida Sir Rodrik Cassel, que já estava de volta em Winterfell nesse momento, para Torrhen's Square, e assim retira de Winterfell suas últimas forças remanescentes. O castelo fica então desprotegido. Os sonhos de Bran continuam a perturbá-lo, e ele chega inclusive a ter um sonho premonitório sobre o ataque de Theon a Winterfell. Em Harrenhal, Arya torna a encontrar Jaqen, que lhe diz estar em dívida com ela porque ela havia salvado a vida dele e de outros 2 prisioneiros. Então ele diz que ela pode escolher 3 pessoas para ele matar. Ela o direciona para Cócegas, o torturador do Montanha, que logo é encontrado morto. O Lorde Comandante de Yor Mormont lidera seus homens para o Punho dos Primeiros Homens, onde ele encontra o experiente batedor Corey Halfhand. Corey sugere enviar um grupo menor para neutralizar os vigias de Mance Rayder. E é então que Jon Snow se junta ao grupo de Corey, enquanto Samuel Tarly assume a tarefa de ser intendente do comandante. Em Qarth, Daenerys Targaryen ensinou já os dragões a soltar fogo ao seu comando, e agora eles podem alimentar-se sozinhos. O mago Pyat Pree a convida para visitá-lo na Casa dos Imortais. Quaithe, que é uma mulher mascarada, alerta Sir Jorah Mormont sobre a necessidade de proteger Dany daqueles que cobiçam seus dragões. Xaro Xhoan Daxos oferece financiar a invasão de Dany a Westeros, mas em troca ele quer desposá-la. Jorah a aconselha a recusar a proposta e revela para Dany os seus sentimentos por ela. Porém, ela lhe diz que seu afeto não é retribuído. É isso aí então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se houver alguma coisa que queiram perguntar para mim, sintam-se à vontade para participar aí nos comentários. Até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau!